E aí, amigos, a Bíblia sem maquiagem, tudo bem? Espero bem que sim. E espero que não tenha ficado muito cansativo o vídeo anterior, porque eu juntei a leitura do capítulo 10 com o primeiro livro das crônicas, continuando a geração do Sem, do Cam e do Jafé, mas era necessário para ficar mais bem gravadinho. Espero que a natureza tenha ajudado a diminuir a tensão. Você lembra que eu falei que ia continuar a genealogia desses três no próximo vídeo, junto com o vocabulário? Então, olha ela aqui. Olha aí como é que eu tinha feito antes. Era o Adão, era a Eva, os dois juntos tiveram 7. 7 com mais alguém teve Enos, Enos com mais alguém teve Cainã, e assim por diante, até que chegou no Sem, no Cam e no Jafé. Agora, eu estou dando continuidade. Então, eu coloco aqui, no Sem, teve mais alguém, junto com esse mais alguém, ele teve esses filhos aqui, olha. Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã. Depois, o Arfaxade teve o Salá teve o Eber, que aliás ali está dizendo que o Sem é o pai do Eber, né? De todos os filhos de Eber, enfim. Eber teve Peleg, e o Peleg teve aqueles filhos que não estão aqui ainda. O Eber teve Peleg e o Joctã. E o Joctã teve esses filhos aqui, Almodá, Selef, Azarmavé e assim por diante. O Arã teve Uz, Jeter e Mas. O correto era colocar assim para cada um deles uma caixinha com alguém, que a gente nunca sabe quem é a mulher, e os nomes dos filhos. Mas aí ia ficar muito comprido aqui, muito complicado. Eu não ia encontrar espaço aqui nessa apresentação. Quando você for fazer o seu, você coloca Elão, Assur, Arfaxade com uma caixinha. Aí o Arfaxade teve Salá. Salá com mais alguém teve o Eber. Eber com mais alguém teve Peleg e Joctã. E assim por diante, só para ir entendendo e a gente sempre ter uma referência quando for falar deles mais tarde, viu? Esses eventos que eu coloquei aqui sobre eles são importantes, mas agora você continua acrescentando os outros lugares que falam deles e vai aumentando o mapa conforme as famílias forem crescendo. Legal, não é? Quem sabe a gente acha a nossa parentesco ali também. E estes caras vão estar presentes agora, o livro todo, alguns mais, outros menos. Eu coloquei ali na lista a presença de alguns, e você agora vai acrescentando, conforme eles forem aparecendo, você vai acrescentando ali, no seu mapinha que você já começou a fazer, né? Vamos à sequência então. Começando por Gomer no versículo 2, que está em Oséias 1, versículo 3. Aqui, Gomer é uma mulher no casamento simbólico de Oséias. Em Ezequiel 38, 6, Gomer e seu filho Togarma, do versículo 3, aparecem juntos na profecia contra Gog. No primeiro livro das crônicas, no capítulo 5, versículo 4, aparece um Gog, neto de Joel, e a confusão de quem é quem continua, porque só nessa passagem, entre os capítulos 4 e 5, fala-se nos nomes Joel e Semaías, que seria o pai de Gog, de maneiras diferentes, como no capítulo 4, versículos 35 e 37, e depois no capítulo 5, versículos 4 e 8. A seguir, ainda no versículo 2, temos o trio Magog, Meseque e Tubal, que também vão estar juntos na mesma profecia de Ezequiel 38, nos versículos 2 e 3. No versículo 4, vem Tarsis, que vai estar em vários livros e também na profecia de Ezequiel 38, no versículo 13. No mesmo versículo 4, Quitim vai estar nos livros de Isaías e Números, esses dois livros que eu coloquei aí. E as ilhas, do versículo 5, em Isaías 11 e 23,
Tem mais assuntos sobre elas, mas eu já adianto que é da Grécia que está falando, como eu vou mostrar no final deste vocabulário, nas informações extras que eu encontrei. Até aqui, são os descendentes de Jafé. Agora, no versículo 5, veja bem que está falando em línguas, nações, quando só no próximo capítulo é que vai falar nisso. No capítulo 11, 1, está dizendo que toda a terra era de uma mesma língua. No versículo 6, começamos a tratar dos filhos de Cã, aquele que viu a nudez de Noé. Já havíamos falado de Cush no capítulo 2, versículo 13, mas aqui eu coloquei mais alguns livros que vão falar dele. Note que Moisés teve uma esposa dessa descendência no livro dos Números, capítulo 12, versículo 1. E eu mostrei a esfinge do rei Tiraca, este do segundo livro dos reis, 19, versículo 9, naquele vídeo do rei Jaime e a participação dos negros ao longo da história. Você se lembra desse vídeo? Não? Então vai ver. Também no versículo 6 falaremos de Put, que também está naquela profecia de Ezequiel 38, no versículo 5. Já estava lá no capítulo 30, versículo 5, na profecia contra o Egito e Faraó. Nos versículos 7 e 29, tem 2 Avilás. Aqui, um é neto de Cã, filho de Cush, outro é da descendência de Sem. Portanto, não dá para saber se é a um desses que se refere o capítulo 2, versículo 11, sobre a terra de Avilá. Os descendentes de Ismael habitaram aqui, como se lê no capítulo 25, versículo 18. Em seguida, temos Sabá e Dedã, no mesmo versículo 7. No versículo 28 tem outro Sabá. No primeiro livro dos reis, no capítulo 10, dos versículos 1 ao 13, a rainha de Sabá veio visitar Salomão. No capítulo 25, versículo 3, aqui mesmo do Gênesis, Abraão vai ter um neto, filho de seu filho Joxã, chamado Deda. Você não acha curioso tudo isso? E Nimrod, do versículo 8, em Miqueias, capítulo 5, versículo 6, vai falar deste pedaço da história. Nimrod ficou poderoso, criou cidades-chave para toda a Bíblia. Procure ver o vídeo Babilônia, Passado, Presente e Futuro, que está disponível no YouTube. Uma horinha e tanto, que vai ajudar a entender bem melhor a Bíblia. Os versículos abaixo têm o dedo de Nimrod, desde o versículo 10, Babel, Babilônia, Sinar, até o versículo 11, Assíria e Nínive. No capítulo 1, versículo 2 do livro de Daniel, vemos que ele foi levado à terra de Sinar, quando Nabucodonosor os levou cativos, no capítulo 24 do segundo livro dos reis. E em Zacarias, no capítulo 5, 11, está lá, na visão ininteligível dele. Nínive é onde se passa a história engraçada de Jonas e é onde o rei Senaqueribe foi assassinado por seus 2 filhos. Em seguida, no versículo 14, os filisteus entram na história. Veja bem que não são descendentes de Canaã, e sim do irmão dele, Misraim. Os filisteus serão inimigos eternos dos hebreus, arqui-inimigos. Lembra da luta de Davi e Golias, no 1 Samuel, capítulo 17? Mesmo assim, na sua ira, Deus entrega o povo aos filisteus por 40 anos, no livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 1. Também sobre Caftorim, outro descendente de Misraim, vai ser falado em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 23, destruindo os Aveus, que poderia muito bem ser o Eveu, do versículo 17, descendente de Canaã, já que eles escrevem diferente, dependendo do livro, né? Em Deuteronômio, eles destruíram os Aveus,
que habitavam em aldeias até Gaza e habitaram em seu lugar, como é costume na época. É bem verdade que tinha uma cidade chamada Ava, no segundo livro dos Reis, capítulo 17 a 24, e mais tarde no versículo 31 está dizendo Aveus. Então, fica a dúvida. Falando agora do amaldiçoado Canaã. Seus filhos do versículo 15 vão dar muito o que falar. Veja que em Mateus, no capítulo 11, versículos 21 e 22, Jesus está dizendo que haverá menos rigor para Sidom no dia do juízo do que para aquelas cidades impenitentes. E Et, juntamente com o Amorreu, vai continuar marcando presença em Ezequiel 16, versículos 3 e 45. Veja que aqui, no Gênesis, no capítulo 23, Abraão, procedente de Sem, vai comprar dos heteus o campo de Macpela para sepultar Sara. Depois, no capítulo 49, versículo 31, vemos que o próprio Abraão foi enterrado aí, e também seu filho Isaque, com a mulher Rebeca, Leia, mulher de Jacó, e o próprio Jacó pediu para ser enterrado aí. Agora, olha o mistério da história. Rebeca e Isaque mandaram Jacó sair dali para não se juntar a uma das filhas de Et, como fez Esaú no capítulo 26, versículo 34 e 35, e depois no capítulo 27, versículo 46. Quanto aos amorreus, do versículo 16, compare com o Gênesis, capítulo 15, versículo 16, e o livro dos Levíticos 18, do versículo 19 ao 30, e depois no capítulo 20, versículo 23. Pelo que se lê claramente no capítulo 20 e 23 de Levítico, Deus ficou enfadado pelo mau comportamento do povo. Esta foi a razão para ele querer purificar a terra, eliminando os amorreus. No versículo 17 estão os heveus, uma turma de espertos que enganou Josué no capítulo 9, mas no capítulo 34 do Gênesis, eles é que foram enganados por Levi e Simeão, que serão netos de Abraão, filhos de Jacó. No versículo 18, vemos que Amate produziu um rei que foi contemporâneo de Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 9. Os amateus tinham também seu próprio Deus, no segundo livro dos Reis, 17, versículo 30. Aqui, no versículo 18, já se fala em espalhar as famílias dos cananeus, quando só está escrito que o Senhor os espalhou no capítulo 11, versículo 8. No versículo 19, Gerar é a cidade do Filisteu, rei Abimeleque, dos capítulos 20 e 26, quando Abraão e Isaque, pai e filho, descendentes de Sem, tomam a mesma atitude vergonhosa com relação às suas mulheres. Uma das minhas pesquisas diz que Abimeleque não era um nome de pessoa, sim um título que os reis filisteus usavam, tipo Faraó ou César. Você decide. Bom, nesse mesmo versículo 19 estão Gaza, Sodoma e Gomorra, cada qual com sua importância. Até hoje, a gente ouve constantemente sobre a faixa de Gaza nas terras de Israel, não é mesmo? Sodoma e Gomorra não existem mais. Mesmo assim, é interessante saber o que diz em Ezequiel 16, 49, 50, que a maldade de Sodoma foi a soberba que Deus abomina. E Jesus diminui o rigor de Sodoma, também em Mateus 11, versículos 23 e 24. Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram consideradas menos dignas do que Tiro, Sidom e Sodoma no dia do juízo.
Agora, os filhos de Sem. Uma coisa importante de saber desde já é quanto ao tratamento de parentesco. Veja bem que aqui no versículo 21 diz que Sem é o pai de todos os filhos de Éber, quando na realidade ele é bisavô de Éber. Quando chegar no Êxodo, só ficam os descendentes dos 12 filhos de Jacó, mas os nomes deles é que vão ser citados o tempo todo. No versículo 22, Elão já tem rei, como se lê no capítulo 14, 1 e Jeremias 25, 25. Em Jeremias 49, dos versículos 34 ao 39, há amor e ódio de Deus contra os elamitas. Aqui no mesmo versículo 22, Arã tem correspondente no capítulo 22, versículo 21, e depois no capítulo 31, versículo 20, Labão é chamado arameu. Eu li numa dessas minhas pesquisas que o aramaico, uma língua semítica antiga, provém deste nome e que o próprio Jesus falava essa língua. Quanto a Assur, ainda no versículo 22, em uma das minhas pesquisas, diz que o nome Assíria provém de Assur, mas no capítulo 25, 18, o nome Assur permanece dentro das peregrinações de Ismael. E também em Ezequiel 32, 22, na lamentação sobre o Egito. Você decide. Aí vem Uz, filho de Assur, no versículo 23. Não tem muita coisa sobre ele. Uma delas é que já tem mais um Uz no capítulo 22, 21, sobrinho de Abraão. E Jó, no capítulo 1, versículo 1, estava na terra de Uz. Em Jeremias 25, 20, diz que havia reis na terra de Uz. Agora sim, é a vez do Éber, sem H, filho de Salá, no versículo 24. Por causa dos filhos de Éber, é que se diz que Sem é o pai de todos os filhos de Éber. Veja bem a importância de Peleg no contexto da história, a partir do capítulo 11, versículo 17, já que o grande patriarca Abraão provém dessa descendência. Além do mais, eles especificam que em seus dias se repartiu a terra, no versículo 25, como se os outros não estivessem lá também. É a terra sendo dividida, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, lembra? No capítulo 1, versículo 1. Tem mais terremotos em Amós 1:1, Mateus 28:2, Apocalipse 11:13, 16:18, em Atos 16:26, Números 16, dos versículos 30 a 32. E eu aconselho a ver algum vídeo sobre Pangeia, como a terra foi e continua a ser dividida. Eu vi um excelente da Origens NT, chamado Pangeia, a Grande Catástrofe. Procura ver, você vai aprender muito, tá? E no versículo 29, Ofir é a terra do ouro, como nós vamos ver lá nos Reis e nas Crônicas. Todo mundo vai buscar ouro em Ofir. Vamos lá? E agora eu quero mostrar por onde foram dispersas as famílias, conforme a informação da primeira Bíblia traduzida para todos, a Bíblia do Rei Jaime. Bom, aqui nessa foto sobre a dispersão, diz que de Sinar as tribos se espalharam assim. Jafé foi para o norte, Sem para a região central e Cã foi para o extremo sul. A tabela dá um exemplo aproximado dos povos que eles se formaram. Alguns deles eu vou detalhar a seguir, conforme que eu fui encontrando de mais informações. Pesquise você também e veja se não é a mesma história que continua. Nesta tabela, perceba que os gregos, romanos e macedônios, como Alexandre o Grande, os persas e medos, como os reis Ciro e Dario, que vão estar aqui
no livro do Daniel, provém da descendência de Jafé, tanto quanto os russos e ucranianos, que agora estão em guerra. Desses eu tenho mais detalhes, tá? Abaixo. Bom, depois nós temos aqui dos descendentes de Jafé, filhos de Gomer, Cimérios. Olha aqui o que significa cimério. Tenebroso, profundamente escuro. E esses aqui se separaram dos citanos. Os filhos de Magog são os citanos. E eles foram espalhados aqui, olha, na Rússia e na Ucrânia. De Magog também vem os caucasianos. E caucasiano significa o quê? Negroide, não tem nada a ver com a cor branca, viu? Tem a ver mais com o esqueleto humano, mais o crânio, conforme a gente for lendo aqui. Depois o filho do Jafé, chamado Tubal, teve os tártaros, que também estão ali pela Rússia e Ucrânia. E esses daqui dominaram os citanos no século IX. Como você vê, as famílias já começaram a lutar até entre si mesmas. Cimérios se separaram dos citanos. Os tártaros dominaram os citanos, que eram preferencialmente descendentes de Magog. Todos eles são filhos do Jafé. Estão ali juntos e misturados. De Sem que eu encontrei Almodá, e Almodá criou uma tribo árabe. Nos livros de Isaías 13, 20, 21, 13, depois Jeremias 3, 2, 25 a 24, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 15, fala assim árabe, Arábia. E veja bem que os grandes patriarcas da Bíblia vêm de Sem. E agora Cã. Cã, o mais famoso dos filhos do Cã, é o Canaã, não é? Pois é. O Canaã teve os fenícios. E os fenícios são esse povo aqui, ó, que eu tenho ali abaixo. Observe que na tabela, os etíopes, egípcios, líbios e mauritânios, de onde saíram os mouros, aqueles que dominaram a Europa por 800 anos antes da escravidão dos negros no mundo, todos são procedentes do Cã. Eu já falei dos mouros naquele mesmo vídeo do King James, ou Rei Jaime. Eu gosto sempre de frisar bem a cor dos nossos antepassados, para que não fique nenhuma sombra de dúvida. A Bíblia Sem Maquiagem volta logo para a leitura do capítulo 11, só a primeira historinha, tá bom? Até lá!